Hoje é dia 17 de junho, aniversário do Grande Oriente do Brasil, GOB. Estamos comemorando numa sessão histórica na Câmara dos Deputados Federais, em Brasília. Com a presença dos grão-mestres estaduais. Um manda fechar o bolso, outro manda abrir para ver se é Deputado Federal Nelson Marqueselli, autor do requerimento dessa sessão solene, o qual parabenizo o proprietário Eurípides, nosso grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, irmão Múcio Bonifácio, presidente supremo da Assembleia Federal Legislativa, irmão Lucas Gaudiano, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, a senhora Flora Rios, presidente da Fraternidade Feminina, grão-mestre Félix Lopes, vice-grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, meu querido irmão Marcos, nosso soberano grão-mestre. Faço aqui a leitura das palavras do presidente da Casa, possibilidade de estar conosco, faz aqui o seguinte pronunciamento. Senhoras e senhores deputados, a presidência da Câmara dos Deputados tem a grata satisfação e a honra de associar as homenagens prestadas em celebração ao aniversário de 194 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil. Realiza-se a presente sessão em atendimento à proposição de autoria do deputado Nelson Marqueselli, cuja oportuna e justificada iniciativa merece o nosso integral apoio, de modo que nos unimos hoje em merecida celebração, relembrando a história, as lutas e as causas abraçadas pela entidade, assinalando as contribuições, as realizações somadas ao relevante papel desempenhado pela maçonaria no Brasil. Data de 17 de junho de 1822, a criação do Grande Oriente do Brasil, contando entre seus primeiros mandatários como personalidades notáveis, como José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Gonçalves Ledo e Dom Pedro I. A esses nomes somaram-se em seguida muitos outros nomes ilustres, inclusive presidentes da República que se tornaram maçons, como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Campos Salles, Hélio da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz e Washington Luiz. Com efeito, houve então a entidade, já desde os primeiros anos de existência e adiante, exercer decisiva participação e influência em todos os processos que culminaram nas mais expressivas e memoráveis conquistas sociais e cívicas do povo brasileiro. Saudações, portanto, aos irmãos maçons, aos fundadores e integrantes do Grande Oriente do Brasil, que além das enormes contribuições já proporcionadas à nação brasileira, distingue-se de fato e sobremaneira pela observância a princípios elevados de ética e de moralidade. Transmitimos assim, nessa oportunidade, os devidos cumprimentos aos líderes da instituição e a todos os membros da Irmandade que se empenham com persistência, com o máximo de dedicação a favor do aperfeiçoamento intelectual, moral e social da humanidade. A disciplina, o conceito maçônico de moralidade, bem como os demais princípios estimulados, defendidos e seguidos pela maçonaria, honram e engrandecem, sem dúvida, a trajetória da veneranda instituição. Trata-se, a propósito, de referências obrigatórias e de claras evidências acerca da excelência dos ideais, valores e ações do Grande Oriente do Brasil, seu papel histórico, com que, afinal, justifica-se plenamente a presente homenagem.
Em nome da presidência da Câmara dos Deputados, saudamos, pois, o Grande Oriente do Brasil, pelos 194 anos de sua fundação e de exemplar atuação. Junto às nossas congratulações e votos de êxito, contínuo apoio, a gratidão e a confiança no fiel e permanente atendimento à sua missão, sempre sob o direcionamento do Supremo Arquiteto do Universo, sem perder de vista as necessidades do país e do povo brasileiro. A missão sublime, nobre e imprescindível, como fator eficaz de progresso e união, de compromisso com o trabalho, com a justiça, com o esforço disciplinado e a promoção do autoconhecimento, concorrendo ativamente para o crescimento do ser humano, o preparo das consciências, a busca de soluções em benefício da coletividade, a formação de cidadãos responsáveis, prontos e dispostos a servir as grandes causas da humanidade. Essas são as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, que passa a voz do nosso. Soberano irmão Marcos José da Silva, do Congresso Geral do Brasil, cunhadas e sobrinhos. Meus irmãos, estamos aqui para uma celebração festiva que reúne aspectos importantes de caráter histórico e social, por intermédio dos quais a vida maçônica se identifica, confunde-se mesmo plenamente com a vida nacional e principalmente com o espírito democrático do Parlamento brasileiro. O registro histórico permite trazer para os agitados dias republicanos de hoje, repletos de crises mundiais e mudanças de valores, eventos de 194 anos atrás, quase 2 séculos passados, cheios de bravuras, de civismo, de maçons e de heróis, que escreveram, às vezes com o sacrifício da própria vida, de forma eterna e gloriosa, uma data expressiva no contexto nacional. A maçonaria apresenta, enquanto pensamento internacional expansionista, mais de 3 séculos de história, sempre engajada, direta e indiretamente, nos principais movimentos e acontecimentos políticos, sociais e culturais, com ênfase no século XVIII e XIX. Embora, de fato, tenha se fragmentado ao longo do século XX, a Ordem segue partilhando o território com suas potências derivadas e buscando seu caminho no contexto global do processo civilizatório e já agora congrega-se em blocos regionais, conformando confederações entre instituições maçônicas de vários países e desenvolvendo novos discursos, novas fórmulas de abordar problemas velhos ou novos. O Grande Oriente do Brasil, GOB, é a mais antiga potência maçônica brasileira, associação de lojas maçônicas, também chamada de obediência maçônica. O GOB participou ativamente em momentos cruciais da história brasileira, como a harmonização da escravatura, a proclamação da República e a independência do Brasil. A maçonaria foi uma sociedade secreta no passado. Hoje é uma sociedade discreta, de caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, a humanidade, os princípios da liberdade, a democracia, a igualdade, a fraternidade e o aperfeiçoamento intelectual, aspectos que a tornam uma associação iniciática e filosófica. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Programa a prevalência do espírito sobre a matéria e pugna
pelo aperfeiçoamento moral, social e intelectual da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada, da beneficência, da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Os maçons se estruturam e se reúnem em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês e, como são mais conhecidas e corretamente designadas, lojas, todos iguais em direito e honras, independentes entre si. O Grande Oriente do Brasil possui hoje aproximadamente 3.800.000 lojas e cerca de 97.000 filiados no Brasil. É a maior obediência maçônica do mundo latino e é reconhecida por toda a maçonaria regular no mundo. Destacam-se em suas fronteiras relações com a Grande Loja Unida da Inglaterra, com o primeiro tratado realizado em 1919 e depois ratificado em 1935, e com todas as obediências maçônicas regulares da Europa e da América do Norte. Resta-me, para encerrar, agradecer a oportunidade de falar nesse magno evento, de uma magna data, parabenizar todos e parabéns à família maçônica. Que o Grande Oriente do Universo, que a Deus ampare e ilumine a todos nós, a todos da família maçônica e, em particular, a família dos nossos grandes maçônicos brasileiros, nossos cunhados, nossas cunhadas e nossos sobrinhos. Salve 194 anos do golpe. Parabéns. Ao passar ao meu posto, ao grande maçom e deputado federal da nossa Câmara Federal, ao Exalcir, deputado Exalcir, eu quero conceder a palavra ao soberano irmão Marcos José da Silva, nosso grande mestre. Com a palavra, Exalcir. Nosso irmão e amigo, deputado federal Exalcir Lucas, que neste momento está presidindo esta sessão solene, nosso querido, estimado também, irmão, amigo, deputado federal, que é exatamente um dos postulantes dessa sessão magna, nosso querido irmão Nelson Marqueselli, nosso querido irmão, sapientíssimo irmão Barbosa, Eurico Barbosa Nunes, nosso também eminente irmão Lucas Gaudiano, nossa querida cunhada Flora, nosso querido irmão e amigo, que é o nosso grande representante hoje da grande loja do Regular de Portugal, nosso irmão Félix, que nos dá a alegria de poder também participar desses nossos 194 anos, e tenho certeza que ano que vem aqui estaremos e ele também estará presente em nossos 195 anos. Meus queridos irmãos, minhas queridas cunhadas, antes de mais nada, os irmãos já sabem, não é média, porque sempre faço, agradeço a presença das cunhadas. E minhas cunhadas, sempre quando eu posso, eu digo o seguinte: vocês, quando retornarem aos vossos lares, agradeço às nossas cunhadas a possibilidade, a permissibilidade de nós nos termos tornado maçons e sermos maçons até agora. Porque sem a aquiescência de vocês, nenhum de nós estaríamos aqui. Dizemos agora, nesse momento tão feliz de 194 anos, que muitas conquistas foram feitas, mas temos certeza também que muitas outras virão. Outro dia, perguntado por um repórter, ele disse assim: mas qual foi a participação da maçonaria, sem ser na abolição, sem ser lá no período republicano,
sem ser aqui e acolá. Eu peguei isso muito simples. Nós já fomos e continuamos a ter o programa de maçonaria a favor da vida. Nós, o Grande Oriente do Brasil, éramos o maior parceiro da Secretaria Nacional Antidrogas, muita gente sabia. Nós, maçons, também ajudamos na elaboração e na aprovação da medida, uma das medidas mais importantes em termos de política, que foi a ficha limpa. O Grande Oriente do Brasil estava presente. Nós, atualmente, também estamos presentes em vários outros projetos, apoiando, como, por exemplo, a reforma política, estamos apoiando. Estamos apoiando aí as medidas que foram feitas pelo Ministério Público Federal, as 10 medidas, estamos apoiando. E conforme bem disse o relator, nosso querido irmão e amigo, deputado Nelson Marqueselli, a maçonaria, ela costuma atuar silenciosamente. Não é o Grande Oriente do Brasil, realmente, que vai mudar tudo, não, somos nós. Porque o Grande Oriente do Brasil somos nós, meus irmãos. Ele, somos nós, nossos erros é certo. E esse projeto, se consegue seu lugar de destaque no cenário nacional e mundial, através do trabalho realizado pelos irmãos e vossas irmãs, e por você e pelos nossos eminentes grão-mestres. Hoje mesmo, né, temos pela presença do nosso irmão Félix, diz ele ter uma grande surpresa para o Grande Oriente do Brasil, e eu já pedi ao irmão Múcio que nos cedesse um pequeno espaço amanhã, na soberana Assembleia Federal Legislativa, para que ele pudesse oferecer esse presente ao Grande Oriente do Brasil. E, às vezes, as pessoas não têm ideia da dimensão do que seja a atuação do Grande Oriente do Brasil em termos filantrópicos. Por culpa nossa mesmo, porque o maçom do GOP, da família Bobiana, tem coragem de dizer o que ele faz, ninguém precisa saber. Eu acho errado. Porque, em termos filantrópicos, é imenso mesmo o número de atividades que nós temos. Vai desde as mais simples atendimento aos mais sofisticados. Haja vista a nossa participação efetiva lá no Hospital de Olhos, exatamente no seu local. Mas também temos atividades e por isso eu só tenho que fazer, nesse momento, um agradecimento muito especial a todos vocês, a todos os maçons do Brasil e a todas as cunhadas. Porque o trabalho que elas fazem na fraternidade feminina é maravilhoso. Mais uma vez, eu peço que dê apoio às nossas cunhadas, pois elas são exatamente a base que nós precisamos para exercermos um trabalho maravilhoso em termos de controle. Senhor presidente, encerro aqui agradecendo a gentileza, o carinho e a honra que nos foi dada por esta Casa de Deus, em podermos, nesse momento, estarmos celebrando aqui os 194 anos do Grande do Brasil. Muito obrigado. Cumprimentando aqui mais uma vez o nosso deputado federal Nelson Marqueselli, o nosso soberano irmão Marcos José, o sapientíssimo irmão Eurípides, o grão-mestre Félix Lopes e o eminente irmão Lucas Galdeano e a senhora Flora Rios. Cumprimentar aqui também os nossos veneráveis mestres, nossas autoridades maçônicas, nossas cunhadas, sobrinhos, meus irmãos. A história do Grande Oriente do Brasil, que completa 194 anos, se confunde com a história do Brasil independente e democrático. Ainda em 1817, na Revolução Pernambucana, o GOB teve papel fundamental neste que foi considerado o primeiro grande passo para a independência do Brasil. Foi neste movimento que tornou o Brasil livre das amarras de Portugal, que a maçonaria atuou com força, garra e inteligência, liderando as forças republicanas a vitória e a reorganização de um governo provisório. Foi ali também que se iniciou a diplomacia brasileira, com o envio de representantes brasileiros às grandes nações do mundo. Mesmo abafado pelas tropas do governo monarquista que se restabeleceu,
A Revolução Pernambucana foi o primeiro ato concreto de contestação ao domínio de Portugal sobre o Brasil e pedra fundamental para que se chegasse à independência em 1822. Senhoras e senhores, estamos aqui nessa sessão para homenagear uma instituição que teve atuação marcante em diversas campanhas sociais e cívicas da nação. O Grande Oriente do Brasil também atuou na formação do governo independente. Entretanto, pela sua força e espírito republicano, teve suas atividades suspensas por Dom Pedro I em 1822 e que só se restabeleceram em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I. A partir de então, o Grande Oriente do Brasil volta a atuar plenamente em favor de um Brasil melhor, mais justo e mais igual. A abolição da escravatura foi imensa luta capitaneada pelo Grande Oriente, por meio de ações e de leis que foram pouco a pouco derrubando a excrescência da escravidão. A primeira delas foi a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico de escravos em 1850. Eusébio foi maçom, graduado e membro do Supremo Conselho do Grau 33. Em seguida, a Lei Visconde do Rio Branco, em 1871, que declarava livres as crianças nascidas de escravos a partir daquela data. O Visconde do Rio Branco foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. A batalha pela extinção da escravatura negra do país só teve fim com a abolição em 13 de maio de 1888. A formação política de nossa nação teve como primeiros e pioneiros os membros do Grande Oriente. Vários homens públicos de relevância históricas para o Brasil eram maçons, dentre os quais aqueles que dirigiram por diversos períodos os destinos do país. Eram maçons os ex-presidentes Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Campos Salles, Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz e Washington Luiz. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial teve o apoio e o trabalho do GOB. O combate à ditadura de Vargas teve a força do GOB. Da mesma forma, a redemocratização do Brasil teve a participação intensa do Grande Oriente do Brasil. A Revolução de 1964 também, mas por discordar de alguns atos praticados durante o governo militar, o GOB voltou à luta pela redemocratização do Brasil com eleições livres. Minhas senhoras e meus senhores, hoje nessa sessão solene, que homenageamos o Grande Oriente do Brasil pelos seus 194 anos, também homenageamos o Grande Oriente do Brasil, que completou 45 anos no último mês de abril, o Grande Oriente do Distrito Federal, e que tem uma atuação permanente em prol da população do Distrito Federal. O Brasil aqui hoje homenageia não só a instituição Grande Oriente, mas, sobretudo, seus membros, pelo muito que fizeram e fazem pelo nosso país. Aqueles que incansavelmente lutaram e lutam por um país justo e igual para todos. Como bem disse o grande maçom Rui Barbosa, maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Parabéns aos maçons e ao Grande Oriente do Brasil. Convido a ocupar a mesa também o ex-deputado federal Wilson Pico. Convido para fazer uso da palavra a senhora Flora Rios, presidente da Fraternidade Feminina.
Em nome do senhor deputado Isalci Lucas, eu cumprimento a todos os deputados presentes. Em nome do senhor Marcos José da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, eu cumprimento a todos os maçons e principalmente a minha querida fraternidade feminina. Para nós, que pertencemos à família maçônica, é muito importante quando nós temos a oportunidade de falar sobre a nossa fraternidade. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul é uma entidade paramaçônica, não iniciática e que agrega toda a família maçônica. No caso da fraternidade, o que seria a família maçônica para nós são as mulheres, as esposas, as mães, as filhas de maçons. Então, essas mulheres pertencentes à família maçônica é que compõem a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Nós estamos à vésperas de completar o nosso jubileu de ouro. No ano que vem, a Fraternidade Feminina completa 50 anos de existência, quando o Grande Oriente completa 194. Vejo, senhores, a diferença de tempo que há entre a idade do Grande Oriente do Brasil e a idade da fraternidade. Há um lapso muito grande, até que a maçonaria, maçom, reconhecesse o valor da mulher dentro da instituição. É importante que se diga que a mulher da família maçônica não quer ser maçom. Jamais passou pela nossa cabeça querermos ser maçons, disputarmos com os senhores cargos dentro da maçonaria. Pelo contrário, a mulher da família maçônica quer sim, ela exige, ela faz questão de continuar sendo família maçônica, de continuar sendo fraternidade feminina. O que faz a fraternidade feminina? Vai a 0800? Vai a banquetes? Vai à festa? Não. O nosso objetivo é muito maior. O nosso objetivo é comungar junto com o maçom, junto com o Grande Oriente do Brasil, na parte solidária, na parte filantrópica. Então, nós atuamos junto a hospitais, a creches, a asilos e principalmente, que eu sempre converso com as fraternas, principalmente na nossa casa. Nós temos que ser solidários primeiro com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nos rodeiam e também, principalmente com a família maçônica, quando se trata especialmente quando um maçom está passando por um problema sério, ou de saúde, ou financeiro, ou seja lá qual for, quando nós temos uma cunhada, uma fraterna que enviuvou. Então, é essa a função nossa, é esse trabalho que nós assumimos, que nós encarnamos e que nós queremos passar para o maçom, para a sociedade de modo geral. O nosso trabalho é importante, nós não temos menor constrangimento, menor dúvida de dizer, de proclamar. É importante sim, nós somos importantes sim dentro do golpe, dentro da maçonaria. E nós atuamos paralelamente, nós atuamos junto com os nossos maridos, nós atuamos junto com a maçonaria e vamos dar aquele toque feminino que é muito mais engraçado, muito mais elegante, muito mais bonito dentro das fraternidades, das comunidades que estão necessitando. Eu quero especialmente agradecer ao grão-mestre-geral, o nosso cunhado Marcos, porque ele tem nos dado apoio integral, ele tem nos dado um apoio incondicional. E vejam, cunhados maçons, se nós não tivermos o apoio do maçom, se nós não tivermos a solidariedade do maçom, nós mulheres da família maçônica jamais conseguiremos fazer alguma coisa.
Então é importante que os maçons se conscientizem do nosso papel dentro da maçonaria. E que, por favor, não tenham medo de rivalidade, de invasão, de privacidade, de invasão da maçonaria. Repito, o nosso objetivo não é ser maçom. O nosso objetivo é ser família maçônica. Eu agradeço a fraternidade, agradeço o convite e está à disposição para continuar colaborando com o nosso Grande Oriente do Brasil. Quero registrar a presença da nossa cunhada Lígia Castro da Silva, esposa do soberano grão-mestre Marcos da Silva, a presença também de Ilan Kelson, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, Geraldo Bento França, grão-mestre do Grande Oriente de Tocantins, Ed Muniz Pinho, grande mestre do Grande Oriente do Rio de Janeiro, Raimundo Nonato Rodrigues Coelho, grão-mestre do Grande Oriente de Roraima, Moacir Pereira, Grande Oriente do Estado do Pará. Passo a palavra, então, ao nosso irmão Wilson Pickler, do Paraná. Quero saudar o presidente dessa sessão, o deputado federal de Salsi, e também a quem propôs essa sessão solene, o deputado Marquesano. Gostaria de saudar especialmente o nosso grão-mestre, Marcos José da Silva, em nome de quem eu gostaria que todos se sentissem igualmente cumprimentados. Eu fui deputado por 2 anos, 2009 e 2010, eu estava na suplência, aqui eu pude então exercer um pouco dessa tão digna profissão que hoje está passando aí por um ajuste. Eu quero aqui deixar registrado essa minha luta. Eu fiz campanha na época, eu sou empresário com recurso próprio. Não tinha a menor noção do que eu iria enfrentar nessas lutas. E acabei, na minha reeleição, fiz 69 mil votos. A primeira tentativa, 36 mil votos. A segunda, 69 mil votos, quase que dobrou. Mas não foi suficiente e por uma série de ajustes de composição e coligação com o PT, PMDB, essa coisa toda, deputado, enfim, eu acabei ficando pelo caminho. Não foi possível superar esses adversários. Hoje eu compreendo o porquê. Mas posso dizer que eu fiquei amargurado, triste em casa, refletindo o que teria acontecido. Não me faltou voto dos brasileiros. O que não deu foi para enfrentar um gigantesco esquema de corrupção que eles sinalizam quem eles querem aqui para compor essa equipe de governo. Mas a nossa luta continua. Eu entrei na maçonaria e acredito que a maçonaria é uma instituição muito importante para esse país, ajudou a fazer a independência, a proclamação da República, e nesse momento histórico que o país precisou, a maçonaria não negou a sua contribuição. Nós somos de Curitiba, Paraná, e eu vi os maçons de preto desfilando, e segundo os relatos dos amigos, a sociedade abria alas para receber a maçonaria, elogiá-la por a sua atuação nesse momento importante. Só que a luta não terminou, nós temos que continuar. Eu acho que é importante a moralização de todo o poder desse país, seja legislativo, executivo ou judiciário. É importante, sobretudo, deputado Exalci, a independência dos poderes. Às vezes as pessoas me perguntam o que seria necessário para esse Brasil acertar o caminho. Eu acho que uma constituinte democrática, eleita pelo povo, para escrever uma nova Constituição para este Brasil, e esses deputados irem para casa por 12 anos sem poder participar do processo que eles elaboraram. Talvez aí dê certo. Eu agradeço a oportunidade de estar usando o microfone desta casa mais uma vez, não vou me prolongar, apenas dizer que além da maçonaria, o Cruzeiro do Sul, das mulheres, existe também a Ordem Demolei, que eu tive a felicidade de colocar meu filho quando era um adolescente,
E foi uma coisa fantástica, deputado Exalci, porque ali ele passa a ter vários pares. Todos os maçons se sentem pais da obrigação de orientar. Então, fica aqui uma mensagem aos brasileiros: estudem a possibilidade de colocar seu filho na Ordem de Morei, ele vai aprender o caminho do bem. E o maçom é um homem religioso. Nós temos religiosos de todos os tipos, católicos, evangélicos. Para entrar na maçonaria precisa até estender a mão sobre a Bíblia e jurar a fidelidade ao Deus Supremo. Então é uma ordem do bem, é uma ordem que, sobretudo, ajuda a ser o guardião dessa república. Muito obrigado, senhor presidente. Passo imediatamente a palavra, então, ao nosso eminente irmão Lucas Galdeano, que é o grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, representando aqui todos os estados brasileiros. Já passou do meio-dia, então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado federal, irmão Exalci Lucas, presidente dessa sessão solene em homenagem aos 194 anos da nossa obediência nacional. Soberano irmão e amigo Marcos José da Silva, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, eu agradeço a deferência de ter ele me solicitado para que fizesse uso da palavra nessa oportunidade. Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, amigo de longa data, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Queria agradecer o compositor dessa homenagem, o excelentíssimo senhor deputado federal Nelson Marqueselli, irmão e amigo do interior lá do estado do meu São Paulo. Cumprimento o vice-grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal, irmão Félix Lopes. Cumprimento o nosso irmão, ex-deputado federal, Wilson Pita, do estado do Paraná. Um carinho, agradecido, um cumprimento especial à nossa cunhada Flora Rios, presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que com esse discurso, ela pode ser candidata a entrar na maçonaria, soberano grão-mestre. Cumprimento e abraço fraternalmente os 26 grão-mestres dos estados e todos os estados da federação que estão aqui presentes nessa solenidade. Cumprimento as ordens, as instituições paramaçônicas, em nome da nossa Ação Paramaçônica Juvenil, nossa PJ, o abraço do Grande Oriente do Distrito Federal a todas as instituições paramaçônicas, dirigentes e membros aqui presentes. Minhas cunhadas, meus irmãos e alguns sobrinhos que se encontram presentes. O Congresso Nacional reverbera a vontade popular e suas atividades são cotidianamente ampliadas pela mídia e por formadores de opinião. Neste contexto, em nome dos grão-mestres aqui presentes, representando todas as unidades da Federação e do Grande Oriente do Brasil, Distrito Federal, em particular, agradecemos as homenagens e entendemos também como uma excelente oportunidade de divulgar a história pátria, reconhecendo o invulgar papel do Grande Oriente do Brasil como uma das mais antigas instituições nacionais em atividade. Em nosso país, os legados históricos e institucionais da maçonaria são motivos de orgulho para seus atuais integrantes e devem ser transmitidos às novas gerações. Nunca será demasiadamente repetitivo citar importantes políticos de nossa história que foram maçons, já foram citados, mas
não se torna repetitivo reverenciar a memória desses vultos históricos que contribuíram para a história do Brasil e do Grande Oriente do Brasil em Portugal, como o imperador Dom Pedro I, José Bonifácio, Clemente Pereira, Gonçalves Ledo, Padre Antônio Feijó, Duque de Caxias, Rui Barbosa, Visconde do Rio Branco, Benjamin Constant, Deodoro da Fonseca, Nilo Peçanha, Prudente de Moraes, Venceslau Braz, Hipólito da Costa, Floriano Peixoto e tantos outros que desde a nossa independência atuaram como protagonistas dos principais episódios da evolução política brasileira. Nas últimas décadas, contudo, a maçonaria em geral e o Grande Oriente do Brasil em particular se mantiveram restritos ao silencioso e honroso trabalho de levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. Mas essa riquíssima história, contudo, nos obriga a refletir sobre a necessidade de honrar os nossos antepassados e a configuração contemporânea das missões da maçonaria, em especial no grave momento conjuntural que estamos vivendo. A maior potência do mundo latino permanece apartidária, mas posiciona-se, como sempre fez, ao lado da vontade popular e em defesa da ética, da legalidade e dos valores morais que norteiam a sociedade brasileira. Nossa obediência nacional tem cerca de quase 100 mil irmãos em todas as unidades da federação, trabalhando por um país melhor, muitas vezes de maneira voluntária e caridosa. Não esperam recompensas materiais e contribuem significativamente para o progresso de suas cidades e o auxílio às populações carentes. Todavia, como cidadãos, clamam por uma democracia plena, cujo bem público deve ser usado em benefício da sociedade como um todo, sem privilégio aos governantes. Essa grande família maçônica continua a promover a investigação constante da verdade e o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da sociedade, ao tempo em que exigem de todos os cidadãos o cumprimento inflexível do dever. Continuamos e continuaremos a defender que os homens sejam livres e iguais em direitos, com plena liberdade de expressão do pensamento, observada a correlata responsabilidade. Permanecemos exigindo obediência às leis, amor à família e devotamento à pátria. Condenamos a exploração do homem, os privilégios e as regalias. Enaltecemos os méritos da virtude e da inteligência. E combatemos a ignorância, a tirania e a superstição. Enfim, continuamos a trabalhar com renovado afinco por uma pátria livre e de homens de bons costumes. Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos ajude nesta empreitada e ilumine o Grande Oriente do Brasil. Parabéns, vida longa, a maior obediência maçônica do mundo latino. Muito obrigado. Quero dizer da minha honra de estar presidindo essa sessão solene, agradecer ao nosso querido irmão Nelson Marqueselli por essa iniciativa e esperamos no ano que vem fazer novamente aqui, completando os 195 anos do Grande Oriente do Brasil. Feitas essas considerações, eu declaro então encerrado essa sessão solene.